Irmãos, vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos ensinando os teus altos caminhos e edificando tua igreja, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 3 de Neemias. Se eu pudesse dar um nome para esse capítulo, eu daria o nome de Mãos à Obra. Aqui vai começar de verdade a parte prática da reconstrução do templo. Até aqui foi preparação. Nós vimos que Neemias é um estrategista. Neemias é um homem extremamente capacitado pelo poder de Deus. Ele vai fazer todo um exame nos muros de Jerusalém. Ele encontra algumas partes do muro extremamente destruídas. Nós vimos também o quê? Que ele não conta o seu plano até avaliar tudo. Vimos a importância da estratégia, a importância de saber ficar calado. Até o momento que ele chega e revela os seus planos e convoca toda a liderança de Jerusalém. Quando ele revela os seus planos, a oposição aparece. Um camarada chamado Sambalate, um governador da Além-Rio, um outro camarada chamado Tobias, que tinham interesses políticos, eles se levantam contra a reconstrução do muro. E aí o que nós vemos? Nós vemos Neemias se posicionar de maneira firme. E como eu costumo dizer no popular, ele deu um tremendo passa-moleque, tanto em Sambalate como em Tobias. E aqui no capítulo 3, a obra vai se iniciar. Amém? Neemias 3, versículo 1 diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Veja, várias pessoas participaram da reconstrução dos muros. Foi uma convocação geral. A narrativa começa pela pessoa espiritualmente mais importante. Quem? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma pessoa de alto nível social. Não era qualquer um. Não apenas ele, Eliasibe, mas os outros sacerdotes. Começaram pela porta das ovelhas. O que era a porta das ovelhas? Era a porta por onde as ovelhas que iam ser sacrificadas no templo, elas entravam. Era a parte norte da cidade. Normalmente a parte mais destruída. Por quê? Porque na parte oeste, na parte sul e na parte leste haviam vales profundos. Havia o vale de Cedron à direita, havia o vale de Tiropeon, vale de Tiropeon à esquerda, e o outro vale do Ribeiro de Gion ao sul. Porém, a parte norte da cidade, onde estava o templo, ela era exposta. E todos os ataques vinham pela parte norte. Justamente por aqui, por estar em frente ao templo, o sumo sacerdote Eliasibe, juntamente com a sua equipe, juntamente com os homens de Jericó, começam a reconstrução por ali. O nome dele é citado em primeiro lugar, porque é a parte mais importante dos muros, e ele é o sumo sacerdote. Amém? E o versículo 3 continua. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Messulão, filho de Berequias, o filho de Mesezabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço do seu
Senhor. O que era a porta do peixe? A porta do peixe era uma porta a noroeste da cidade, onde os mercadores de peixe faziam suas vendas ali, na porta da cidade. Aí toda essa turma aqui reedificou, entendeu? Pessoas do povo, pessoas comuns, pessoas que tinham outras atividades. Agora olha que interessante, o povo da cidade de Tecoa, como os da cidade de Jericó, viajaram para Jerusalém, largaram seus afazeres pessoais para participar da obra. Agora veja que interessante, os nobres da cidade de Tecoa não fizeram nada, permaneceram em casa. Muitos teólogos entendem que eles eram homens que tinham interesses comerciais com Samaria, com Sambalate, com Tobias. E eles não quiseram participar daquilo. Enquanto você tinha um povo trabalhando em 2 turnos, do outro lado você tinha um povo que não quis fazer nada. Até hoje, na obra de Deus é assim. A igreja é feita de 2 grupos de pessoas, os que fazem a obra e os que não fazem nada. Alguns entendem que a igreja é um local de consumo, é um local de bênção, é um local que eu vou para resolver problema. Na verdade, é um tremendo hipermercado, entendeu? Onde Deus produz as suas bênçãos, Jesus passa elas no caixa e você só vai para consumir. Como eu já ensinei para vocês várias vezes, isso não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico fala de servir aos irmãos em amor. Por isso que quando nós vemos textos como esse, a Bíblia mostra quem faz e quem se encosta. Pelo que você vai ser lembrado? Alguém que serviu os irmãos em amor, alguém que foi alguém de oração, de apoio, uma palavra temperada, ajudar no que podia, uma carona, várias formas você tem de servir, muito simples. Ou você vai ser conhecido no mundo espiritual como aquela pessoa que serve apenas o próprio umbigo e o seu próprio interesse. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida dia após dia. E uma prática e um estilo de vida vão vir da resposta que você der a você mesmo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 6. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Passeia, e Messulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além-rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. Até aqui. Olha que interessante. Aqui tem vários tipos de pessoas. Por exemplo, tem os boticários. Quem são os boticários? São os perfumistas, artesãos, químicos da época, que sabiam fazer toda espécie de perfume. Gente de alta sociedade foi lá carregar a pedra. Da mesma maneira, políticos importantes, pessoas que viajaram da além-rio, de Gibeon, de Mispá, pessoas que estavam debaixo da jurisdição do governador da além-rio, não eram nem da jurisdição de Judá. Deus levantou tais pessoas, Deus levanta para a obra, Deus coloca o encargo. Quem coloca o encargo da obra no coração das pessoas é Deus. Quem desperta você para liderar a sua família, para que a obra de Deus seja cumprida na sua família, é Deus. Se você não está conseguindo, peça graça da parte do Senhor. Senhor, me fortalece, vem com o teu poder, me capacita.
Eu quero ver tua obra feita na minha família, eu quero ver tua obra feita na minha vida. É Deus que desperta isso. Se Deus retirar sua mão e nos entregar o nosso próprio desejo, a nossa natureza pecaminosa toma conta. E a gente não faz nada, nós não fazemos nada. Veja aqui até políticos, gente de alta sociedade, em oposição aos nobres de Tecoa, mostrando que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de encargo. Muitas vezes nós interpretamos mal o que Jesus fala, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Realmente o rico, ele tem a confiança no poder do mundo, mas nós temos vários ricos, como José de Arimateia, como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso deu sua vida, considerou sua riqueza como esterco. Considerou sua filha educação como esterco para fazer a obra de Deus. Então, assim, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de foco, de encargo. É uma questão de você parar para pensar em que você quer gastar sua única vida aqui na Terra. Para que você vai gastar a sua vida? Amém? Tomar um golinho d'água. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 10. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Asabinéias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, líder de outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Até aqui. Olha que interessante, irmãos. Primeira coisa, mais um político aparece. Tá? Outro detalhe, mostra que Jerusalém tinha como que governadores de pequenos distritos. Nas cidades grandes existe a figura do subprefeito. Isso é muito comum aqui no Brasil. Esses governadores de parte da cidade eram subprefeitos. Eram políticos encarregados de edificar a cidade. Só que aqui, Neemias mostra mais uma vez a sua estratégia. Por quê? Porque ele coloca as pessoas que estavam, veja, primeiro os sacerdotes, em frente ao templo. Tinham interesse direto para a sua proteção. Agora surge um outro tipo de pessoa, quem tinha sua casa em frente ao muro. Na cidade de Jerusalém, na cidade velha, os moradores moravam para o sul da cidade. Nesse muro havia partes que estavam intactas e havia partes que estavam totalmente destruídas, que Neemias teve que inclusive descer do cavalo para inspecionar essas partes. Mas o que a gente percebe? Quem é o maior interessado em reedificar o muro? É o camarada que mora em frente ao muro. Novamente, a gente tem um exemplo aqui para a nossa vida. Por onde você vai começar a reconstruir a sua vida em Cristo? Pelas partes mais urgentes. A conversão é o início do caminho. A reconstrução da sua vida é o caminho todo, que vai até sua morte. Até o momento que o Senhor olha e fala, está pronto, agora vem morar aqui comigo. Porque veja, no céu, a única transformação que vai acontecer é que você vai estar liberto dessa natureza pecaminosa. Mas a transformação que Deus produz, Ele vai fazer em vida. Quando nós vemos aqui de maneira prática o muro ser reconstruído, de maneira prática, os muros de proteção da sua vida, que são os princípios da palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, precisam ser reconstruídos. Da mesma maneira que começaram a reconstruir os que estavam em frente em casa,
Você vai recomeçar a reconstruir pelas áreas mais urgentes. Lembra o meu exemplo, que eu era extremamente mentiroso? Sou da área comercial, da área de vendas. Nossa, eu era treinado para mentir. E mentia tão bem que até eu acreditava na minha mentira. E achava que a verdade passava a ser mentira. Primeira área que Deus tratou foi a mentira na minha vida. É a área mais urgente. As demais áreas vão sendo tratadas depois. E nesse trecho tem uma outra coisa interessante. Um dos homens, que é o camarada chamado Salum, filho de Aloés, versículo 12. Ele era líder de metade da parte de Jerusalém e as suas filhas reedificaram juntamente com ele. Olha que diferença. Essas filhas faziam parte da nobreza. No livro do profeta Amós, nós estudamos junto que as mulheres das nobrezas de Jerusalém, de Samaria, perdão, daí no livro de Amós é Samaria, as mulheres da nobreza de Samaria, elas cuidavam apenas de andar emperequetada, com joias, vestidos finos, e só faziam futilidades. E elas foram punidas por isso. Foram levadas para o cativeiro dos assírios. Essas mulheres de Jerusalém puseram a mão na massa. Isso aqui, naquela sociedade, não era comum. Mostrando a força do povo de Deus. Trazendo para os dias de hoje. Irmã, para o seu marido cumprir o chamado dele, de restaurar toda a sua família em Cristo, ele precisa de uma mulher de Deus do lado, que fortalece, que auxilia, que ora, que ajuda, que arregaça a manga. Lembra o que eu defendo, que a mulher de Deus é submissa, está debaixo da mesma missão, debaixo da orientação do marido? Eu defendo isso, porém, eu defendo a submissão ativa, como as grandes mulheres da Bíblia, as grandes mulheres de Deus. Sabe aquela mulher que bota o cara para cima, aquela mulher que tem um conselho sábio, aquela mulher que tem uma palavra de ânimo, aquela mulher que ora, aquela mulher que lembra o marido do que ele tem que fazer, em amor, em respeito, trabalhando em unidade, para que a glória de Deus venha sobre a família, para que a glória de Deus venha sobre a vida espiritual da casa. Esse é o exemplo que essas mulheres nos passam. Qual é o problema? Muitas das nossas mulheres foram ensinadas a serem mulheres loucas, malucas, que falam sem respeito, que falam de qualquer forma, que mete a boca no marido, que coloca o marido para baixo e quando abre a boca só serve para falar defeito no marido, não consegue encontrar nada bom. Expõe a família. Não procura dirigir a família para a igreja. Aí o marido, com todo respeito, já é um banana. Aí a mulher vira um abacaxi em casa. Entendeu? E os dois juntos vão naufragar. E os dois juntos, como casal, vão responder diante de Cristo o que fizeram da sua única vida aqui. Irmãos e irmãs, é momento de parar para pensar de que maneira você tem edificado a sua vida, a sua família e todas as áreas que Deus colocou como responsabilidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 13. A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa. Esses a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Cor-Rosé, líder do distrito de Mispá.
Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Acelá, ao pé do jardim do rei, e até os degraus que descem da cidade de Davi. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Veja, essa turma reedificou 1000 côvados. 1000 côvados são 500 metros de muro. O muro tinha pelo menos 10 metros de altura. Os arqueólogos desenterraram uma parte desses muros. Você colocava um carro em cima, tranquilo. Só que eles fizeram a obra toda, o livro vai nos mostrar, 52 dias. Sabe o que é fazer 500 metros de muro, de 10 metros de altura, com pelo menos 2 metros de espessura, em 52 dias? Não bastasse isso, colocar as portas. Uma porta para um muro desse tamanho, só os umbrais, vai pesar em torno de 1 tonelada. Para pesar 800 quilos de madeira, é moleza. Os ferrolhos vão pesar mais uns 200 quilos. As portas, de maneira maciça, tinham que ser feitas e tinham que ser colocadas lá. Tudo isso fizeram em menos de 2 meses, 2 luas. Percebe o empenho do povo? A dedicação. Curiosamente, esse Salum, alguns teólogos defendem que é o mesmo Salum do versículo 12, que apenas é a pronúncia que é diferente. Se for assim, esse camarada acabou a obra dele junto com as filhas, ainda ajudou na outra obra. Sabe o que é curioso? Na obra de Deus, quem mais produz são os mais ocupados. Quanto mais faz, a pessoa mais vai fazer. E na obra de Deus, quem menos produz são os menos ocupados. Quanto menos faz, menos vai fazer. É curioso isso. Isso se repete. Você quer que algo seja feito, dá para alguém ocupado. Ele vai dar um jeito de fazer. Eu lembro uma vez, eu vi um manual de missões chamado Cajado do Pastor, que é distribuído gratuitamente mundialmente. E nesse manual ele falava que para fazer a obra de Deus, a melhor coisa era arrumar o cara mais ocupado da aldeia. Que com certeza ele ia ter tempo de tocar a igreja. Aí ensinava ele, treinava ele, que ele ia fazer tudo. O mais ocupado, o mais ocupado. E isso é o que a gente vê nas igrejas. Quem mais produz é quem é mais ocupado. O camarada vai lá com disposição e arruma tempo. E quem menos produz são os menos ocupados. Novamente, nós estamos diante de 2 realidades e uma escolha. Amém? Amém. Vamos lá, versículo 16. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, líder da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o tanque artificial e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Hassabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Henadad, líder da outra metade da parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, líder de Mispá. Outra porção, defronte da subida à casa das armas, à esquina. Depois dele reparou, com grande ardor, Baruque, filho de Zabai. Outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina.
Até aqui. Olha que interessante, até os levitas entraram na obra. E novamente mostra políticos, 2 líderes da cidade de Keila, da cidade de Mispá, participando da obra. Novamente a mesma estratégia. Trabalhar na parte frontal à casa. No próximo capítulo nós vamos entender o porquê. Era uma questão de vida ou morte, estar próximo da sua casa. No próximo capítulo nós vamos ver que esses irmãos correram risco de vida ao reedificar o muro. Haviam muitos interesses políticos, econômicos, de inimigos do povo. Reconstruir o muro era lançar Jerusalém novamente ao status de uma cidade de verdade, um centro administrativo importante, que iria se desenvolver economicamente. Por quê? Porque sem muro, a riqueza era facilmente roubada. Sem a proteção das verdades da palavra de Deus, tudo aquilo que for construído na sua vida, se não for baseado em cima da verdade da palavra de Deus, vai escapar pelos dedos. São princípios que a gente vê numa obra física, mas que fazem parte da construção da nossa vida espiritual. Uma sólida edificação. E a edificação o que é? É a rocha, que é a verdade da palavra, que o próprio Jesus nos ensinou. Que aquele que constrói sobre a rocha, que é a verdade da palavra de Deus, vem as tempestades e ele não é derrubado. Então, se você quer edificar algo na sua vida, da sua família, é algo sólido, em cima da verdade da palavra de Deus. E aí, você vai ver algo que vai durar para a eternidade. Amém? Vamos seguir, versículo 23. Depois reparou Benjamim e Azube, defronte à sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Mazéias e filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadab, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palai, filho de Uzai, reparou defronte da esquina, e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós. Ora, os netineus habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte à torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Até aqui. Veja que interessante, mesma estratégia, funcionando para todo mundo, em frente à casa. Entendeu? A turma pegou firme na obra. E aqui eles estão numa parte da cidade extremamente importante. É a parte administrativa, onde inclusive estava a casa da prisão. Imagina você prender alguém e a turma vir libertar? Gente, desde que o mundo é mundo, é a mesma coisa. Se puderem libertar, vão libertar. Sem justiça não há paz. Para haver justiça, precisa haver aplicação da lei. Para haver aplicação da lei, eu preciso ter estrutura. Eu preciso ter uma base correta, bem feita, bem aqui na prática. Entendeu? Eles estão mexendo aqui na parte nobre da cidade. Passaram até pela residência do sumo sacerdote. Se eles quiserem ver, nós vamos ver mais à frente que haviam interesses da família do sumo sacerdote com a família do governador de Samaria, do governador de Além-Rio. Haviam interesses cruzados. Mesmo assim, a obra prosseguia a todo vapor. E aí, para encerrar o capítulo, versículo 28, desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer,
defronte a sua casa. Depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Messulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus, e mercadores, defronte à porta de Mificade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Olha que interessante. A obra começou na porta das ovelhas. Deu a volta em toda a cidade e acabou aonde? Na porta das ovelhas. Primeira aplicação que surge daqui. Só existe bênção na obra completa. Tem que ir até o fim. Tem que concluir até o fim. Obra pela metade não resolve. Obra pela metade é parcial e é temporária. Outra coisa que nós vemos aqui, gente importante. Irmãos, ourives trabalha com ouro. Será que o cara tinha dinheiro? Será que ele tinha reserva de ouro? Para ser ourives eu preciso ter o quê? Banana? Só que o filho dele não deu uma de filhinho de papai, foi lá fazer a obra. Entendeu? Os sacerdotes, cada um reconstruiu diante da sua casa. Não, eu sou sacerdote. Eu sou da equipe de oração da igreja. É o famoso crente 6 horas. 6 horas por isso, 6 horas por aquilo, 6 horas por aquilo outro. O resto não conte com nada, porque a vida cristã dele é só oração. Aí é o outro lado da pessoa que não ora. É aquela pessoa que espiritualiza tudo. E que acha que a vida cristã vai se resolver apenas espiritualmente. Esses sacerdotes nos ensinam o quê? Que vida com Deus tem a parte espiritual, trabalho no templo, no caso deles, e tem a parte prática, pegaram no pesado e edificaram. Da mesma maneira, todo dia você tem que acordar, você tem que sair pela porta de casa, matar um leão por dia, manter o alto astral, manter sua fé em Deus. Tentar manter o melhor possível sua comunhão com Deus que mora em você. E voltar vitorioso. E assim que você chega em casa, começa o segundo turno, junto com a sua família. Percebe o tamanho da obra? Tem que se atentar para esses dois aspectos na vida. Existe pessoa que fala, eu conheci na minha vida cristã, e aí quase 25 anos. Crentes que com eles era tudo espiritual. E falhavam na parte prática da vida. Estão sofrendo até hoje. E também conheci crentes que a vida era tudo prático. Era só trabalho, era só dinheiro, era só correr atrás. E também naufragaram. Há de haver o equilíbrio. A obra de Deus é completa. E se você manter o princípio de buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, Jesus garante, as demais coisas serão acrescentadas. Se você está com dificuldade, está trabalhando demais, vivendo vida espiritual de menos, busque o Senhor uma estratégia de equilíbrio. O Senhor me mostra, abre as portas. Agora, se você está olhando também só o lado espiritual, esquecendo de fazer o lado prático, você vai naufragar. Porque o próprio Paulo fala, aquele que não trabalha não coma. Entenderam? Equilíbrio, sabedoria. Amém? Algumas aplicações que a gente tem desse texto. Veja. Para mim a principal.
Pela narrativa, você vê que famílias trabalharam juntas. Irmão, a obra de Deus é na sua família. Se você direcionar a sua família para Deus, no dia que você está mal, sua esposa está bem. No dia que vocês dois estão mais fracos, os filhos querem vir para a igreja. No dia que o filho está desanimado, porque vai passar o filme que ele gosta na TV. Você vai animar o filho. Não, filho, vamos buscar Deus. Vamos buscar a sua palavra. O filme depois a gente assiste. A obra de Deus é na família. Lembra que Josué falou? Olha, os nossos antepassados da lei Rio, eles adoravam os ídolos. Eles adoravam os rudimentos do mundo. Vocês decidem a quem vocês vão servir, se aos ídolos ou ao Deus verdadeiro, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos servir a ídolo. Lembrando que Jesus cita que Mamon, que é a divindade do dinheiro, faz frente à fé cristã. Veja, nós vivemos num país livre. O maior inimigo da fé é o dinheiro. Ah, dinheiro é ruim? Não. Inclusive, se quiser dar um pouco para mim, pode mandar que a gente vai procurar usar na obra de Deus. E também para mim também. Não é pecado. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Gente, dinheiro é bom. Dinheiro dá para fazer um monte de coisa. Dá para plantar igreja. Dinheiro compra conforto. Dinheiro compra coisas boas, pode pagar um bom estudo, pode pagar missionários, você pode pagar curso de teologia. Pode fazer um monte de coisa com grana. Entendeu? Não é problema o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E lembre, eu falei, questão das famílias. Mesmo que você fale para o seu filho ir para a igreja, se você está colocando dinheiro no lugar de Deus, seu filho vai aprender muito bem com você. Ele vai se tornar o tipo de cristão que sempre vai colocar o dinheiro no lugar de Deus. E aí você vai estar de cabelinho branco, todo enrugado, vai olhar e falar, nossa, o que eu errei na vida desse piá? Você errou porque você ensinou pelo seu estilo de vida. Então cuidado como edifica. Amém? O que mais que a gente aprende? Veja, os homens são chamados para liderar. Homens, é sua responsabilidade liderar a obra de Deus na sua família. É uma coisa sua. Acabaram com a masculinidade no final do século XXI, do século XX, começo do XXI. Um dos nomes para homens no Antigo Testamento é Gibor, os Giborim, valentes de renome, heróis da antiguidade. Homem forjado no aço. Irmão, você é forjado de que material? Eu já vi irmãs que a dúvida delas, meu marido é um saco de batatas ou é um rato? Já pensou? Não, meu marido ele é um homem de Deus, ele tem dificuldades, ele tem problemas, ele tem defeitos, mas ele ama Deus. Eu sou casada com um homem que o primeiro lugar na vida dele é ir para a igreja, levar a família, é nutrir espiritualmente minha casa. Eu me espelho nele, quando eu estou desanimada, ele me inspira. Irmãos, se vocês não vigiarem, daqui a bem pouco tempo, os filhos de vocês vão saber mais Bíblia do que vocês. E vocês vão ser envergonhados por não conhecer a palavra de Deus. E o seu filho vai chegar uma hora, vai olhar para sua cara e falar, você não sabe dessa passagem, pai? Isso está bem próximo de acontecer. E é hora de despertar. Para que você não passe esse vexame. E isso começa pelo ministério dos maridos, dos homens, dos chefes de família.
Que Deus dê graça a mim e a vocês para realizarem isso. Amém? Vamos lá, que mais? Mulheres! Eita Deus! Guerreiam juntas, pô! Estão ali, pegando junto. Indo atrás, debaixo do mesmo plano, buscando a vontade do Senhor, edificando a casa. Animando. A escolha é, você quer ser mulher de Provérbios, uma mulher virtuosa. Ou você quer ser a mulher de Jó, uma encrenca de duas pernas. Amaldiçoa esse teu Deus aí e morre, ô trem ruim. Foi o que ela falou. Mandou amaldiçoar a Deus. Mulher virtuosa, o marido está passando por um problema, de repente pode ser uma fase de carência financeira. Ó, amor, vamos lá, vamos correr atrás. Deus vai nos dar saúde, nós vamos trabalhar, Ele vai abrir portas, nós vamos vencer essa fase. Vamos pegar de manhã, vamos orar junto, fazer uma oração. Vamos corrigir todos os princípios, vamos remover aquilo que está errado. Como diz o popular, os queridos irmãos pentecostais, vamos tirar as brechas. E Deus vai dar vitória. Esse é o papel de uma mulher virtuosa. Uma mulher que o marido sabe que pode contar com ela. Uma mulher que o marido sabe que até quando ela vai dar uma bronca nele, ela dá uma bronca de maneira respeitosa, dá uma bronca de maneira virtuosa, dá uma bronca de maneira educada. Porque nenhum homem quer ser desrespeitado por sua esposa. Lembra que Sara chamava Abraão de Senhor? Isso fala de respeito. Mulheres, a mulher sábia edifica o seu lar. Porém a tola o destrói com as próprias mãos. Qual é o grande mal da sociedade ocidental? E por que a sociedade ocidental está se dissolvendo? Porque as mulheres estão se corrompendo. Uma sociedade onde a mulher se corrompe, acabou. Pode fechar. Mas isso é da porta para fora. Da porta para dentro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que mais? Veja, na obra de Deus, todos são importantes. Porém, todos nós temos capacidades diferentes. Da mesma forma, na nossa família. Às vezes o marido tem uma facilidade, às vezes a esposa tem uma facilidade, às vezes o filho tem outra facilidade. Se está todo mundo trabalhando junto, todos são chamados para a obra. Mas cada um tem uma característica, cada um tem um chamado. A mesma coisa da igreja. São vários ministérios, são vários dons. Você ora a Deus para Deus te abençoar com dons espirituais para você servir a igreja? Lembra disso que existe? Tem uma coisa chamada dom. Existe isso na Bíblia, sabia? Está lá, entre Gênesis e Apocalipse. Você ora, Senhor, me dá dons para que eu possa servir minha família, servir o corpo de Cristo. Sabe? Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Sabe? Ele continua falando de Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, para que não sejamos levados de um lado para o outro, de todo vento de doutrina. Para que não sejamos mais como meninos. Que possamos comer o alimento sólido. O chamado é de todos. E uma coisa importante para você saber, vai ter pessoas próximas suas, vai ter pessoas que você conhece, que jamais vão tocar em algo parecido com a obra de Deus, nem vão passar perto. Vai ter pessoa que só vai trabalhar na obra da vida dele, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Não se preocupe com essas pessoas. Essas pessoas Deus vai cuidar. Cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide de você manter a bola alta, de você manter o ânimo. E dessa forma, você vai experimentar dia após dia
a bênção de Deus sobre a sua vida e a sua família. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.